O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Meus queridos irmãos, meus queridos amigos, aqui inicia-se mais um vídeo do canal Discípulos de Cristo. Muito bem, glória a Deus. Como está a sua alma? Olha para dentro de si agora e me responda. Como está a sua alma? Tudo vai bem? Tudo caminha bem? Espero que sim. Muito bem, queridos. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante na vida do cristão. Só que, por incrível que pareça, o tema que nós iremos falar no dia de hoje, ele é algo que pessoas às vezes passam a vida na igreja, passam décadas na igreja, sem saber o que é que eles fazem quando se faz a pergunta referente a esse tema. Se você se aplicar nesse estudo, se você buscar de Deus após esse estudo, você vai ter uma vida cristã com um significado totalmente diferente. Você vai mudar de fase. Lembra da escadinha? Você vai mudar de escadinha, você vai subir mais uns degraus. Qual é o tema, pastor Reinaldo? O tema é: qual é o seu chamado? Qual é o seu chamado? Muito bem, vamos lá. O texto encontra-se em 1 Samuel, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. Inicialmente, nós iremos discorrer nos 3 primeiros versículos e aí sucessivamente, conforme a orientação do bondoso e poderoso Espírito Santo de Deus. Diz assim: Deus fala com Samuel em sonhos. E aí, já sonhou algo de Deus? Deus já falou com você em sonhos? Tem pessoas que Deus fala em sonho. Falou com Samuel, falou com José. O anjo aparece para Maria, mas para José, Deus fala em sonhos. Então vamos lá. Versículo 1. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam já a escurecer, e então, estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, eis que estava a arca de Deus. Versículo 4. E o Senhor chamou a Samuel e disse-lhe: Eis-me aqui. Queridos, vamos lá. Vamos iniciar aqui o nosso estudo. Não é segredo para ninguém que Eli tinha 2 filhos que não andavam corretamente nos caminhos do Senhor. Praticavam coisas erradas, pegavam o santo, os holocaustos, as ofertas santas e fazia lá a sua churrascada, tinham relações sexuais ilícitas, e até o próprio Deus chama o Eli de pai omisso, né, com os filhos, que não colocava a rigidez ali nos filhos. Isso não era segredo em Israel naquela época. Samuel sabia disso. Porém, olha só o que diz o versículo 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Ou seja, mesmo Samuel sabendo que Eli não era o mais perfeito ali dos sacerdotes,
não era mais. Ele tinha um pecado grave de omissão. Ele, por si próprio, não tinha pecados registrados na Sagrada Escritura, mas em omissão de uma má governança ali com os filhos, né? Ofne e Finéias. Mas você percebe que o jovem Samuel, ele em nenhum momento nas Sagradas Escrituras ele vai desrespeitar Eli. Ele vai não obedecer Eli. Você pode observar isso aí. A diligência de Samuel em servir. Por quê? Porque a fé de Samuel era uma fé que eu chamo vertical. Uma fé verticalizada. Existe o crente horizontal e o crente vertical. Qual a diferença, pastor Reinaldo? O crente horizontal é aquele que fica olhando para os lados, olhando para as pessoas, discutindo as pessoas, discutindo os irmãos. Ah, o irmão fez aquilo. Ai, o louvor não sei o quê. Ai, a limpeza. Ai, a cantina. Ai, o crente vertical, esse olha só para o Senhor. E quando ele olha para um irmão, ele olha como se ele estivesse servindo a Cristo. E olha que o jovem Samuel servia perante Eli. Mesmo sabendo das imperfeições de Eli, Samuel era diligente e em nenhum momento desrespeitou Eli. Eu me lembro do Senhor Jesus ali açoitado, chutado, cuspido, humilhado, com um manto vermelho escarlate que o colocaram, com uma coroa de espinhos perfurando seu crânio, e do lado dele aquele que tinha autoridade humana para prendê-lo, para executá-lo e para soltá-lo, Pilatos. E Pilatos olha para Jesus e diz assim: você não fala nada? Eu tenho autoridade para te matar e para te soltar e você não fala nada. E Jesus olha para Pilatos. Antes de olhar para Pilatos, ele dá uma olhadinha para os céus e vê 72 mil anjos com a espada desembaiada, pronto para o sinal dele. Mas ele olha para Pilatos e diz: nenhuma autoridade teria sobre mim se do alto não te fosse dada. Então aprenda isso, querido. Não julgue o seu líder. Se você estivesse no lugar dele, talvez você faria muito pior do que ele. Não queira saber você o que é uma carga de liderança eclesiástica, seja ela em que nível for. Não julgue o seu líder. Você não foi chamado para julgar, você foi chamado para servir. Sirva o seu líder, sirva as autoridades eclesiásticas e as autoridades seculares. Desde que não altere a sua fé, desde que não abale a sua fé, desde que não seja algo que vá contra a sua fé, sirva, seja diligente. O teu patrão lá no serviço tem que olhar para você e falar assim: que moço lindo, que coisa linda essa moça, que servo de Deus perfeito. É isso que você tem que passar para as pessoas. As pessoas têm que olhar para você como a sunamita olhava para Elias e dizia para o marido dela assim: eu vejo que este homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Versículo 4. O Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. Se o Senhor te chamar hoje para uma obra, você tem coragem de dizer: eis-me aqui? Porque o Senhor provavelmente vai te chamar para algo que você não projetou. Porque se você projetasse, não seria o Senhor. Deus me levou por caminhos que eu não imaginei que eu iria. Até mesmo este canal é algo que Deus colocou no meu coração. Mas eu jamais imaginei de gravar vídeos para o YouTube ou redes sociais. Jamais eu imaginei. Mas eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para colaborar, para co-criar com os meus, para compartilhar com os meus irmãos. Se Deus te chamar hoje, você vai dizer: eis-me aqui? Isso acontece por 3 vezes. E 3 vezes, diligentemente, Samuel levanta e vai lá até Eli e fala assim: o Senhor me chamou? Até que na terceira vez, no terceiro chamado, então Eli entende que era Deus querendo falar com Samuel. Eli entende que era Deus querendo falar com Samuel. E então Eli, olha só o líder imperfeito, hein? Olha lá. Eli vai dar um conselho para Samuel. Jovem, quando você ouvir essa voz novamente, você diz assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Você tem coragem de falar para Deus?
Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Você tem coragem? Tem mesmo? Fala para Deus. Fala para Deus. Senhor Deus, aqui estamos com tua palavra aberta e pedimos a ti, ó Pai, que o teu Santo Espírito venha falar aos corações dos teus servos. Ó grande Deus, quando o Senhor falar com os teus servos, o Senhor que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando o Senhor falar com o teu servo, que o teu servo tenha autoridade e intrepidez para dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi exatamente o que Samuel fez. E ali inaugura-se então o ministério de Samuel. Ali inaugura-se então Samuel como profeta, último juiz, né? Foi o último juiz de Israel, primeiro juiz lá Josué, depois os outros juízes, e aí o último juiz Samuel e profeta, aquele que ligava os céus com a terra. Samuel aceita ali aquele chamado e então Deus começa a falar com Samuel. Nessa noite, Deus fala algo para Samuel muito forte sobre Eli e depois Eli tem que ouvir de Samuel o que Deus estava dizendo. Um detalhe muito interessante também, a arca estava presente. A arca na tipologia bíblica, ela simboliza o Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus sempre esteja presente na sua vida e nas suas ações. Quando você for trabalhar, fala assim: Jesus, vem comigo. Quando você for namorar, fala: Jesus, vem comigo. Quando você for assistir um filme, fala: Jesus, vem comigo. Quando você abrir o seu Instagram, fala: Jesus, vem comigo. Quando você estiver em dificuldade, fala: Jesus, vem comigo. Quando você passar por aflições, fala: Jesus, vem comigo. Quando a tua alma estiver triste, você fala: Jesus, vem comigo. E ele virá. Mateus 11, 28, ele diz: vinde a mim cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aliviarei. Ele diz em São João 6,37: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Vá até Jesus. Deixe o Espírito Santo falar no seu coração. Qual é o seu chamado? Busca Deus. Se for preciso, jejue, ore, faça uma campanha, 3 dias, 7 dias, 10 dias, 21 dias, mas busque o teu lugar na obra do Senhor. Você deve estar pensando assim: ai, pastor Reinaldo, e os meus negócios, e a minha profissão, e as minhas coisas, e o meu casamento, tudo isso é para glorificar a Deus. Você não vai precisar abandonar a sua profissão, você não vai precisar abandonar o seu casamento, você não vai precisar abandonar o seu serviço, mas saiba qual é o seu chamado no reino de Deus. O chamado maior da igreja encontra-se em Marcos, capítulo 16. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Este é o chamado para toda a igreja. Agora, o seu chamado pessoal, que tem que estar debaixo desse chamado, qual que é? O que você tem feito pelas almas do Senhor Jesus? O que você tem feito por aquela alma que senta do seu lado no culto? Por aquele visitante? Às vezes, aquela pessoa só precisa de um abraço seu, de um acolhimento. Lembra quando você entrou na igreja a primeira vez? Lembra que alguém te acolheu, alguém te recebeu? Qual é o seu chamado? É o seu chamado para a música. Louve a Deus, ora, jejua, a ponto de sair unção quando você produzir as notas musicais. A ponto das pessoas chorarem quando você tocar um simples instrumento. Qual é o seu chamado? Eu fui chamado para lavar os banheiros da igreja. Lave com amor, deixa aquilo cheiroso. Eu fui chamado para entregar folheto, faça com amor. Eu fui chamado para evangelizar, evangelize com amor. Sirva ao teu próximo. Cumpra-se o segundo mandamento em sua vida: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Faça isso, querido discípulo de Cristo, e verás Deus trabalhar a seu favor. Eu estou dizendo para você algo que eu vivo há 30 anos.
pela bondade do Senhor Jesus. Ele impregnou isso no meu coração no ano de 1994. Eu fui batizado no dia 28 de janeiro de 1995. Eu estou contando esse testemunho para glorificar ao Senhor, não é para me engrandecer, não, porque eu sou pequeno demais. No primeiro sábado de fevereiro de 95, eu estava dentro do hospital falando a palavra de Deus. Vem lutas, vem retaliação, vem. Claro, nós vivemos no mundo espiritual, mas as bênçãos são muito maiores. Qual é o seu chamado? Fale como Samuel, nessa noite, nesse dia, nesse momento que você está ouvindo este vídeo. Dobre os seus joelhos e fala para Deus. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Vamos pegar o exemplo dos patriarcas: Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Paulo, Pedro, Tiago, os demais apóstolos. Não resista ao chamado de Deus. Qual é o seu chamado? Que Deus te abençoe e te guarde e te prospere em todos os seus caminhos. Jesus te abençoe sempre. Amém.